Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Olá pessoal, mais um videozinho a respeito de salazarismo e franquismo, né? Tem que lembrar, gente, que quando acontecem esses movimentos totalitários na Europa, a partir da instalação do fascismo na Itália, essas ideias se espalharam por alguns países da Europa, né? Assim como lá na Alemanha, com o nazismo, vai aparecer também o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha, tá? Então aqui tem uma cronologia de como se deu a instalação desse movimento salazarista. Importante lembrar, uma das características desses movimentos, desses dois movimentos, é justamente o sentimento anticomunista, ou seja, a perseguição contra os comunistas, né? E o ideal nacionalista, né? Que era expresso nas linhas desses movimentos, né? Então, em 1926, em Portugal, o general Gomes da Costa toma o poder. O governo ele vai se caracterizar justamente, como eu falei, pelo nacionalismo, né, e pelos ideais anticomunistas, ou seja, perseguição, não aceitava o comunismo, né? Em 1930 ele começa a afastar do governo português os militares, né, devido à crise que houve na Bolsa de Valores de Nova York, né, que foi em 1929 e 1930 essa crise se instala em Portugal. E começam a questionar justamente, né, os militares começam a ter um questionamento perante o governo dele, ele acaba afastando alguns militares que estavam junto com ele no poder e permite a entrada, a ascensão justamente de civis que aceitavam as ideias do fascismo, né? Ele vai nomear o Antônio Salazar, que vai ser nomeado como ministro das Finanças em Portugal, né? E a igreja vai apoiar esse movimento, né? Em 1930 também vai surgir a União Nacional, que é uma frente política que vai apoiar um governo ditatorial. Ou seja, eles defendem que em Portugal seja instalado um governo ditatorial como foi feito com Mussolini na Itália, né? Eles vão propor um programa de Estado autoritário e corporativista, né? Ele vai ser criado também o ato colonial, que vai ser reforçar a ideia de que Portugal tem que tomar conta, né? Tem que cuidar das colônias que eles tinham na África e na Ásia. Então nesse período vão ser enviadas várias tropas para essas colônias, né? Com o intuito de manter a colônia vinculada a Portugal e também civilizar, né? Ou seja, fazer com que a população dessas colônias africanas e asiáticas aprendesse a língua portuguesa, aprendesse os costumes, né? Justamente com essa ideia. Em 1932, Salazar é nomeado presidente do Conselho dos Ministros, e aqui é importante, gente, porque quando ele recebe esse cargo, ele tem muito poder na mão dele, ou seja, ele que toma conta de tudo, né? Em 1933, ele vai outorgar uma nova Constituição, né? Ou seja, ele como o presidente do Conselho dos Ministros, ele fala, para eu conseguir governar de uma forma autoritária, eu tenho que alterar a Constituição. E é isso que acontece em 1933, onde essa nova Constituição dá início a um regime autoritário que eles deram o nome de Estado Novo, né? Esse regime, gente, vai durar até 1974, né? E por essa nova Constituição, Portugal passa a ser um Estado unitário, corporativo, forte e interventor. E vai ratificar aquilo que foi pensado no ato colonial, de realmente manter essas colônias portuguesas na África e na Ásia com mais atenção, né? Em 1933 também, o Salazar vai criar o programa Secretariado de Propaganda Nacional, que é a SPM, né? Esse órgão ele vai ser responsável pela censura, pela propaganda do Estado, né? E também criava um projeto cultural, né, que vai enaltecer justamente as figuras do Estado Novo, né? Isso aí, gente, é uma das características desses governos totalitários que vão aparecer na Europa nesse período, que é o culto à pessoa, né? Assim como Mussolini foi cultuado, Hitler, também em Portugal Salazar vai ser cultuado, como também o Franco na Espanha, né? Ele vai valorizar o ultranacionalismo
e vai ser criada uma milícia de jovens que vão, jovens nacionalistas, que vão combater justamente os comunistas, né? Na escola, assim como foi feito na Itália, nas escolas, o ensino religioso vai se tornar obrigatório, né? Esse modelo de governo, gente, durou de 1933 até 1974, quando a Revolução dos Cravos pôs fim aos ideais salazaristas, né? E aqui eu coloquei uma bandeirinha de como que é a bandeira da União Democrática, que era justamente esse partido político que existia, essa frente política que existia lá em Portugal. O diferencial, gente, do salazarismo para os outros governos totalitários, né, o nazismo, o fascismo e o franquismo, é que em Portugal não havia o partido único, né, não havia na Constituição portuguesa nenhuma menção a ter apenas um único partido, né, mas a União Democrática agia como se fosse o único partido, tá? Mas legalmente não havia nada que impedisse de existir outros partidos. Na Espanha, esse governo totalitário chegou um pouco depois, né? Enquanto que na Itália, na Alemanha e em Portugal, esses movimentos iniciaram ainda na década de 1920, na Espanha vai começar somente em 1936, quando já está em andamento a Segunda Guerra Mundial, né? Então, em 1936, o general Francisco Franco, ele tenta, junto com outros militares, tomar o poder, fazer um golpe de Estado na Espanha, e para derrubar a Frente Popular, né, que abrigava comunistas, socialistas e republicanos, né. Essa tentativa de golpe não tem êxito, ele acaba perdendo, só que a consequência dessa tentativa de golpe é a divisão do país em dois grandes grupos, né. De um lado você vai ter os nacionalistas, que vão receber apoio da igreja, dos latifundiários e também dos governos da Alemanha, da Itália e de Portugal. Ou seja, de um lado você tem grupos que defendem lá, né, amam muito o país, né, enaltecem o país, recebendo o apoio desses órgãos internos, né, que no caso da igreja e dos fazendeiros espanhóis, mas também de governos totalitários da Europa, né. Do outro lado você vai ter os republicanos, né, que vai estar... são os componentes dessa Frente Popular, né? E eles vão receber o apoio de brigadas internacionais, ou seja, grupos que se voluntariam para lutar contra os nacionalistas, né? E em um certo momento a União Soviética também manda apoio para eles, tá? Principalmente pelo Partido Comunista Espanhol. O problema é que a União Soviética está preocupada com Hitler lá na frente de guerra, né? Então acabou que logo depois eles retiram esse apoio, né? Os governos britânicos, o governo britânico, o governo francês e o norte-americano vão se declarar neutros nesse processo, né? E isso acaba fortalecendo, né, justamente esse ideário totalitário que está varrendo a Europa nesse período, né? Só que em 1937, gente, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, ela vai fazer um ataque, vai com o argumento de testar novas armas, né? Eles vão escolher uma cidadezinha no norte da Espanha, né, uma nação basca, que é a cidade de Guernica, aonde eles fazem um bombardeio, matando muita gente, né, matando várias pessoas, dos cidadãos que moravam lá, né. Tanto que nesse período, um artista espanhol muito famoso, que é o Pablo Picasso, ele vai fazer esse quadro, né, que eu coloquei a imagem aqui, que é o quadro chamado Guernica, né, que mostra justamente o desespero dessas pessoas diante desse ataque alemão a essa cidade, né? Mas por que os alemães atacaram, gente? Era justamente, eles consideraram Guernica como um local republicano e justamente para mostrar a força da máquina alemã, né? Da máquina de guerra alemã da época, né? Em 1939, os nacionalistas liderados por Franco ganham essa guerra civil, né, vencem a guerra civil e vão impor um governo ditatorial, né? Ele, o Francisco Franco, ele vai permanecer no poder, gente, até 1975. Ou seja, é muito tempo governando, tá? E quais são as características que esse governo do Francisco Franco vai adotar? De cara, aquela ideia do nacionalismo, que é uma característica típica desses governos totalitários europeus dessa época, o anticomunismo, ou seja, o sentimento contrário às ideias comunistas, porque havia o medo, né, de que
tentassem tomar as propriedades, as fábricas, né, como aconteceu na Revolução Russa lá, que levou os bolcheviques ao poder em 17, né? Usavam justamente da censura, né, e da execução de opositores, né? E a igreja também participou desse processo, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida que tiver, escreva. Espero que essa videoaula ajude a você a entender um pouquinho mais sobre salazarismo e franquismo e que facilite seus estudos e até loguinho!